conforme descrito na Lei Complementar nº 3.562 de 2006, que define as diretrizes para a ocupação do solo urbano de Teresina, julguem os itens a seguir. 1. Esta lei complementar define as diretrizes para a ocupação do solo urbano de Teresina, tendo em vista os seguintes objetivos. Item orientar a ocupação do solo quanto ao adensamento, estruturação e desempenho das funções urbanas. Item melhorar as condições de conforto ambiental, garantindo o nível adequado de bem-estar à população. E item garantir um padrão estético harmonioso e equilibrado ao desenho urbano da cidade. Comentários. Gabarito: todos os itens estão corretos. Está de acordo com o art. 1º desta lei. 2. As prescrições para ocupação do solo devem levar em conta as exigências fixadas por planos municipais oficiais, quando maiores que as constantes desta lei ordinária, prevalecem quanto ao dimensionamento, recuos, ocupação e aproveitamento dos lotes urbanos. Comentários. Gabarito errado, é por lei complementar. 3. De acordo com o anexo 1 desta lei complementar, estão definidos os seguintes indicadores de ocupação do solo por zonas e usos. Item recuos mínimos, relativos a edificações com um pavimento. Item índice de aproveitamento, notação IA. E item taxa de ocupação, notação TO. Comentários. Gabarito certo, segundo o art. 9 desta lei. 4. As edificações localizadas na zona de comércio 1 e CEI, caso não haja abertura de parede nas laterais, podem ter recuos laterais nulos até 4 pavimentos. Comentários. Gabarito certo, está conforme o art. 11º desta lei. 5. Vitor Manuel é detentor de um terreno com edificação em andamento, localizado na zona urbana do município de Teresina, não adotou o recuo lateral nulo. Sendo assim, a parede correspondente pode ser construída com recuo igual a 1,20 metros. Comentários. Gabarito errado, segundo o artigo 12º, parágrafo único, não adotado o recuo lateral nulo, a parede correspondente pode ser construída com qualquer recuo igual ou superior a 1,50 metros. 6. Celso Daniel está fazendo uma reforma no pavimento térreo de um logradouro público. O mesmo refez o piso com diferença de nível maior que a metade do pé direito em relação ao ponto do meio-fio situado em frente ao acesso principal da edificação. Nessa situação, Celso Daniel? Comentários. Gabarito errado, pavimento térreo ao nível do logradouro público, cujo piso apresenta diferença de nível menor que a metade do pé direito em relação ao ponto do meio-fio situado em frente ao acesso principal da edificação. Segundo a definição do glossário de termos técnicos da Lei 3.562 de 2006. 7. As zonas residenciais e comerciais devem ter edificações com até 2 pavimentos, ao nível do segundo pavimento, com recuo lateral mínimo de 1,50 metros. Comentários. Gabarito errado. Não é obrigatório as zonas residenciais e comerciais terem 2 pavimentos. Segundo o artigo 17º, as edificações com até 2 pavimentos, situadas em zonas residenciais e comerciais podem ser construídas, ao nível do segundo pavimento, com recuo lateral mínimo de 1,50 metros. 8. Maria do Bairro quer construir seu imóvel em um terreno com fundo inferior a 18 metros, antes do início da construção, dirigiu-se à prefeitura para esclarecimentos. O fiscal de serviços públicos Luiz Fernando informou que o recuo de frente pode ser reduzido em 50%, se não houver previsão de alargamento da via. Comentários. Gabarito certo, conforme o art. 21º, na ocupação do solo em terrenos com fundo inferior a 18 metros, o recuo de frente pode ser reduzido em 50%, se não houver previsão de alargamento para a zona. 9. Maria Joaquina, detentora de um imóvel situado no eixo comercial, questionou seu vizinho por uma reforma realizada na edificação de esquina contestada igual a 10 metros em que o recuo lateral é nulo e a parede tem abertura além do que deságua a água da chuva em seu lote. Nessa situação, Maria Joaquina. Comentários. Gabarito certo. A reclamação de Maria Joaquina está de acordo com a legislação. Artigo 25º. A ocupação do solo nos terrenos de esquina contestada igual ou inferior a 10 metros, situados nos eixos comerciais, pode ter edificações térreas com recuos laterais nulos, desde que não haja abertura, nem desague de águas pluviais, para lotes vizinhos. 10. De acordo com a legislação que define as diretrizes para a ocupação do solo urbano, Lei 3.562 de 2006, ocupação de lotes que tenham sido parcialmente desapropriados para a implantação de obras do sistema viário fica isento de ter projeto submetido ao Conselho de Desenvolvimento Urbano, CDU. Comentários.
Gabarito errado. Segundo o artigo 21º, a ocupação de lotes que tenham sido parcialmente desapropriados para a implantação de obras dos sistemas viário deve de ter projeto submetido ao Conselho de Desenvolvimento Urbano, CDU. 11. Segundo a legislação para ocupação do solo urbano de Teresina, considera-se pavimento parte da edificação coberta ou descoberta, situada entre os planos de 2 pisos sucessivos ou entre o do último piso e a coberta. Comentários. Gabarito certo. Essa definição está conforme o glossário de termos técnicos da Lei 3.562 de 2006. 12. De acordo com a legislação que trata das diretrizes para a ocupação do solo urbano, Lei 3.562 de 2006, é considerado pé direito a distância entre o piso e o teto de um compartimento. Comentários. Gabarito certo. Essa definição está conforme o glossário de termos técnicos da Lei 3.562 de 2006. 13. Um servidor da SEMPLAN do município de Teresina, nomeado para cargo de fiscal de serviços públicos, tomou posse e entrou em exercício. Em uma operação de fiscalização se deparou com uma edificação secundária isolada da edificação principal, construída junto às divisas laterais e de fundo do lote, sem recuos, tendo paredes comuns com a edificação vizinha. Verificou no anexo 2, glossário de termos técnicos da Lei 3.562 de 2006 que essa edificação denominasse edícula. Comentários. Gabarito certo. Essa definição está conforme o glossário de termos técnicos da Lei 3.562 de 2006. 14. Julgue os itens conforme a Lei 3.562 de 2006 que define as diretrizes para ocupação do solo urbano de Teresina. É permitido a construção de pavimentos de subsolo, de acordo com as seguintes prescrições. 1. O subsolo pode ocupar as áreas relativas aos recuos laterais e de fundo, respeitadas as prescrições de ventilação vigentes. 2. O subsolo pode ocupar a área relativa ao recuo de frente secundário, quando não houver projeto de alagamento da via, respeitadas as prescrições de ventilação vigentes, e 3. As rampas de acesso aos pavimentos de subsolo não podem ocupar áreas de passeios e de galerias. Comentários. Gabarito. Todos os itens estão corretos, conforme o artigo 33º. 15. Considera-se mezanino, piso intermediário, contido entre 2 a 3 pavimentos, com área inferior a 50% do piso em que estiver contido. Comentários. Gabarito errado. Essa definição está em desacordo com o glossário de termos técnicos da Lei 3.562 de 2006 que define mezanino, piso intermediário, contido entre 2 pavimentos, com área inferior a 50% do piso em que estiver contido. 16. Considerando as disposições relativas às diretrizes para ocupação do solo urbano de Teresina. Assinale as proposições abaixo com F para falsa ou V para verdadeira e, a seguir, indique a opção que contém a sequência correta. A construção de edícula é permitida, desde que 1. As paredes da edícula sejam levantadas nas divisas laterais e ou de fundo do lote. 2. A edícula tem apenas pavimento térreo, com mezanino. 3. A edícula ocupe, no máximo, 5 metros da divisa lateral. 4. A edícula não constitua atividade dependente da edificação principal. 5. O recuo de fundo seja observado como distância mínima entre a edificação principal e a edícula. 6. A edícula, ligada à divisa do lote vizinho, tem altura máxima de 4 metros. Dentre as alternativas, qual a sequência correta? Comentários. Gabarito D. Os itens I, terceira, V, sexta estão conforme artigo 32º. Segunda, errado. A edícula tem apenas pavimento térreo, sem mezanino. Quarta, errado. A edícula não constitua atividade independente da edificação principal. 17. Rosalinda Síndica Residencial, recebeu uma multa por descumprir normas da Lei de Ocupação do Solo Urbano de Teresina, Lei 3.562 de 2006. Ela explica que o condomínio residencial respeita os recuos prescritos para a zona e, também, os recuos correspondentes a cada pavimento, afastamento mínimo igual ao dobro do recuo lateral previsto para a zona. Comentários. Gabarito certo, conforme o art. 37º. Quanto aos condomínios residenciais. Item: cada edificação do conjunto deve respeitar os recuos prescritos para a zona e, também, os recuos correspondentes a cada pavimento, e item: as edificações devem guardar entre si, afastamento mínimo igual ao dobro do recuo lateral previsto para a zona, considerando-se, também, o pavimento correspondente.
18. De acordo com a legislação que trata das diretrizes para a ocupação do solo urbano, Lei 3.562 de 2006, é considerada habitações de interesse social aquelas financiadas por programas especiais para a população de baixa renda, com área construída máxima de 40 metros quadrados. Comentários. Gabarito certo, conforme o art. 43º, parágrafo único. 19. Considerando as diretrizes para a ocupação do solo urbano de Teresina. Assinale as proposições abaixo com F para falsa ou V para verdadeira e, a seguir, indique a opção que contém a sequência correta. As habitações de interesse social destinam-se à moradia permanente de uma ou mais famílias e podem ser 1. Unidades unifamiliares ou multifamiliares, isoladas, geminadas ou superpostas, com implantação de edificações agrupadas, mas prevista num programa habitacional de interesse social. 2. Conjuntos habitacionais, compostos por unidades isoladas, geminadas ou superpostas e blocos de apartamentos com agrupamentos horizontais e ou verticais. 3. Para a implantação de unidades unifamiliares, é permitido geminar até 6 unidades. Dentre as alternativas, qual a sequência correta? Comentários. Gabarito B. Os itens I, segunda estão conforme artigo 44º. Terceira, errado. Para a implantação de unidades unifamiliares, é permitido geminar até 5 unidades. 20. Thalia, fiscal de serviços públicos do município de Teresina, notificou uma unidade de habitação de interesse social por descumprir a norma da legislação que diz, unidades geminadas de um dos lados e de casas superpostas desde que as varandas e aberturas de dormitórios e de salas de unidades distintas, de um mesmo prédio, quando frontais, mantenham distância mínima de, pelo menos, 2 vezes o recuo lateral mínimo prescrito. Nesta situação? Comentários. Gabarito certo. A notificação está conforme o artigo 45º da Lei 3.562 de 2006. 21. São penas que a Prefeitura Municipal pode aplicar ao proprietário que tem terreno urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, e edificação e utilização compulsórias. Segunda, imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo. E terceira, desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Comentários. Gabarito todos itens corretos, segundo o artigo 49º. 22. De acordo com a legislação que define Teresina, considera-se terreno urbano não edificado aquele que, situado na zona urbanizada, com área igual a 300 metros quadrados, apresente índice de aproveitamento igual a 0. Comentários. Gabarito errado. De acordo com o artigo 49º, primeiro, considera-se terreno urbano não edificado aquele que, situado na zona urbanizada, com área igual ou superior a 300 metros quadrados, apresente índice de aproveitamento igual a 0. 23. De acordo com a legislação que definia as diretrizes para a ocupação do solo urbano de Teresina, considera-se terreno urbano subutilizado aquele que, situado na zona urbanizada, com área igual ou superior a 300 metros quadrados, apresente índice de aproveitamento inferior a 10% do máximo definido para a zona onde se situa. Comentários. Gabarito certo, conforme o artigo 49º, segundo. 24. Fernando Miguel proprietário de um imóvel que não está cumprindo a função social, conforme estabelecido no artigo 49 desta Lei Complementar 3.562 de 2006, a Prefeitura Municipal deve notificar o proprietário ou titulares de domínio útil, para promoverem a edificação e utilização cabível. Comentários. Gabarito certo, conforme o artigo 51º, identificados os imóveis que não estão cumprindo a função social da propriedade, conforme estabelecido no artigo 49º desta Lei Complementar, a Prefeitura Municipal deve notificar o proprietário ou titulares de domínio útil, para promoverem a edificação e utilização cabível, de acordo com as disposições desta Lei Complementar. 25. Funcionário do órgão municipal competente, notificou o proprietário do imóvel que não está cumprindo a função social. Comentários. Gabarito certo, segundo o artigo 49º, segundo. E não esqueça de se inscrever no canal, dar like e compartilhem nossos vídeos, pois isso ajuda muito a manter a continuidade desses vídeos.